Olá, meus amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E nós ficamos aqui felizes por poder chegar mais uma vez diante do texto bíblico e vencer a leitura da Bíblia, desse dia, desta porção. E seguimos no projeto firme para ler toda a Bíblia, cada vez mais próximo de mais uma conquista. O livro de Ezequiel, os capítulos 29 e 30, o profeta, ele nos coloca dentro do calendário, para dizer aquele momento que Deus está falando com o povo de Israel, a nação de Judá, que está exilada na Babilônia. O ano é o ano 587, e dá um relance no ano 571 também, mas o 587 ele é aquele ano em que a Babilônia, ela está ainda cercando Jerusalém, 586 é a data que eles entram e destroem o templo. Mas neste momento Deus fala com o profeta para ele virar o rosto para o Egito e profetizar ao Egito. E assim as palavras não são nada boas para o Egito. Veja que o Egito sempre foi uma nação onde o povo de Canaã, o povo dos patriarcas, o povo de Israel buscou refúgio no Egito. Em várias situações, Abraão como família, Jacó como família, o Isaac foi o único filho dos patriarcas que não se moveram da terra prometida. Ele não foi ao Egito e a lugar nenhum ficou. Deus disse para ele não sair da terra prometida. Ele ficou. Mas os demais depois, toda a nação de Israel que saiu liberta do Egito e depois em várias oportunidades, inclusive de guerra, de conflito, e nessa guerra contra a Babilônia também o povo de Israel buscou de alguma forma tentar socorro com o exército egípcio, mas Deus não se agradou e não era por aí. E o Egito também, ele teve guerras contra Israel, desde os tempos bíblicos, Desde os tempos bíblicos, ele invadiu o rei Neco, que era o faraó Megido, e então ele teve o Egito teve outras situações em guerra com Israel. Mas aqui a palavra ela é dura contra o Egito e coisas que eles estariam sofrendo terrivelmente, e aí... Mas Israel é diferente. Israel tem uma aliança. E aqui vai dizer, e virá o dia em que farei reviver a antiga glória de Israel. Muito bem. Agora, o escritor aos Hebreus, ele está ainda no capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11, ele vai olhando para a fé dos personagens bíblicos, mas é claro que ele ressalta os patriarcas, aquelas figuras de maior influência na história do povo de Israel, podendo, claro, ainda, mas ele disse, o que eu poderia dizer ainda, imagine, falar mais e muito tempo sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ele poderia abordar cada um, mas ele está aqui generalizando para mostrar que muitos também, e muitos que pela fé conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, pela fé, apagaram chamas de fogo. A gente vai lembrar de Ananias, Misael e Azarias, governaram com justiça. Nós vamos também lembrar de José,
também, né, escaparam de morrer pela espada, e a sua fraqueza transformada em força, e mulheres receberam de volta os queridos filhos que haviam morrido. Agora, isso é um aspecto da fé, a fé triunfante, a fé vitoriosa, mas temos também o outro aspecto da perseverança, da resiliência, da persistência, né? Que outros, com fé também, foram torturados, recusando a ser libertos, depositaram esperança na ressurreição para uma vida melhor, quer dizer, morreram com a fé de que vão ainda encontrar na eternidade com o Senhor, foram alvos de zombaria, açoites, né? Aqui vamos lembrar de Paulo, enfim, outros acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, serrados ao meio, mortos à espada, né? Vestidos simples de pele de animais, né? E os quais este mundo não era digno deles. Vagavam pelo desertos e montes, né? Escondendo-se em cavernas. Imagine, né? Mas homens de Deus, mulheres de Deus. Agora no capítulo 12, o escritor faz agora então, né, uma olhada para toda esta gama de pessoas que viveram pela fé. No Antigo Testamento, contemporâneo certamente, e aí ele diz, gente, nós estamos rodeados por toda esta nuvem de pessoas valorosas de fé. Se eles venceram, eles perseveraram, nós então, sabe, devemos de deixar, né, as coisas que podem nos separar de Deus e mover-nos para esta posição que eles tiveram, né? Correr a carreira que nos está proposta. E olhando para quem? Jesus. Jesus, ele é o aperfeiçoador, né, da nossa fé, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. E ele suportou a cruz, aí agora é Jesus, né, a figura central. Todas as hostilidades ele suportou, né, mas tudo olhando para diante, né, com o olhar, a honra, né, e sentou-se à direita do trono de Deus. Depois, então, vem outros aspectos da vida cristã e da fé, que é a disciplina, né? E vai observar como Deus disciplina o filho que ama, como o pai que disciplina o filho natural, quanto mais Deus. E nós não vamos nos submeter a essa disciplina, ou não vamos aceitar algo que vai nos levar para algo melhor, né, no nosso caminhar. Então, é muito importante essa instrução, né, do escritor aos Hebreus. Salmo 102, é feliz o que teme ao Senhor, né, que obedece os seus mandamentos, e alguns outros aspectos, né, que envolve a consequência da felicidade de temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Provérbios 27, 17, como o ferro afia o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro. Eles estando juntos vão se também muitas vezes questionando, exortando, enfim, e vão ficando cada vez melhor por a proximidade que há. Deus os abençoe.